Bem-vindo a mais um canal, eu sou o Gabriel e vamos comentar hoje dessa vitória maravilhosa do Flamengo sobre o Atlético Mineiro. Vou começar aqui o vídeo falando que, apesar de ter sido a maior goleada da história do Flamengo contra o Atlético Mineiro jogando em Minas Gerais, o jogo poderia ter acabado muito mais, poderia ter sido uns 8, né, uns 7, 8, se o Flamengo tivesse jogado com um pouquinho mais de ímpeto, caso a gente não tivesse sido garfado na cara grande. E foram dois pênaltis escancarados que os caras não marcarem pra gente. O pênalti muito duvidoso do Alan em cima do Vargas, que inclusive o Alan toca na bola primeiro e depois acerta o Vargas, o que não faz sentido nenhum se marcar pênalti nisso, que não foi pênalti de nenhum. E os dois pênaltis do Flamengo foram muito claros. O primeiro no Pedro, o jogador deu um tackle de futebol americano no Pedro, e o segundo pênalti, que foi o mais escandaloso possível, que o cara enroscou o pé no Pulgar, puxando o pé do Pulgar, e o juiz simplesmente fingiu que não foi com ele, fingiu que não viu. VAR não chamou para poder conferir esse lance de novo. Ou seja, um duplo erro contra a gente para poder calar de vez esse chororô desgraçado dessa torcida do Atlético Mineiro, que eu não aguento mais ficar chorando, reclamando. E até hoje, mano, tem 44 anos que os caras ficam reclamando e chorando e esperneando daquele jogo lá da década de 80. O Wright expulsou os caras do Atlético Mineiro. O que é muito engraçado quando acontece com o time deles, a favor do time deles e contra a gente. E não é de hoje que está tendo esse tipo de problema, né? A arbitragem está muito ruim. E hoje foi escancarado, desculpa, o pênalti no Pulgar foi muito mais pênalti do que foi em cima do Vargas, o pênalti no Pedro foi muito mais pênalti do que foi no Vargas. Acredito que o juiz saiu de lá dando graças a Deus que a gente não meteu mais gols, porque se o Flamengo tivesse vontade mesmo de compensar esses dois pênaltis que existiram e que o juiz não marcou, teria sido um 6, 7, 8 a 2 em cima do Atlético Mineiro. Outro fato que eu queria comentar, né, apesar dessa roubalheira toda, que foi patético, né, como eu falei os pênaltis aqui, o Flamengo ter marcado 4 gols em Minas significa que o Flamengo está com garra, o Flamengo está motivado, o Flamengo está com raça, com vontade, com desejo de vitória, que é uma coisa que estava faltando no Flamengo nos últimos anos, né? Principalmente ano passado, que a gente conseguiu perder tudo que a gente disputou. Então, isso é uma boa notícia, isso é uma excelente notícia, que eu acho que é o ponto principal do jogo, além dos erros escancaradamente bizonhos do juiz, foi ao partir boa o Flamengo demonstrar mais uma vez que está empenhado, dedicado, e mesmo estando sem o time titular principalmente, né, o Flamengo tem vontade de ganhar. E não vem só deste jogo, vem dos jogos passados também. Contra o Atlético Paranaense a gente empatou no final, contra o Bahia a gente demonstrou vontade de ganhar, contra o Cruzeiro idem, o Flamengo não mostrou desistência, não mostrou abatimento. Claro que em alguns momentos do jogo você acaba cansando, só que não desistiu do jogo, não sentou na vantagem, ou então não sentou no resultado óbvio que era o empate ou a derrota, no caso do Atlético Paranaense, e foi para cima, batalhou. E até a derrota contra o Juventude não faltou vontade para o Flamengo. O Flamengo estava, né, fazendo aquele jogo um pouco mais abaixo do que a gente queria que ele fizesse, só que mesmo assim o Flamengo foi para cima e não ganhou o jogo porque o goleiro dos caras conseguiu parar tudo. Assim como o Rossi fez grandes defesas, o goleiro deles também fez grandes defesas. Então assim, foi um jogo muito laicar e o Flamengo não deixou de lutar pelo jogo até o final. Hoje dominou o Atlético Mineiro de cabo a rabo. A gente dominou o jogo e detalhe, não é aquele negócio de dominar não deixando o adversário jogar porque você está com a posse de bola, está macetando, está massacrando. O Flamengo não precisa disso. O Flamengo pode dominar o jogo sim, mesmo não estando o tempo todo com a bola, mesmo não tendo mais chutes a gol do que o adversário, porque domínio não significa necessariamente você ter mais números, significa que você controlou melhor as ações do jogo, significa que você não deixou o outro desenvolver também, você soube também atacar tanto quanto se defender. E eu não preciso nem comentar, né, que os 4 gols do Flamengo mostram exatamente isso. E como eu disse, só os 4-2 não expressam o domínio que foi o jogo pelo nosso time. O Flamengo dominou o jogo de cabo a rabo. E se não tivesse sido aquele pênalti bizarro que o juiz marcou contra a gente teria ganhado de pelo menos 4-1. E se ele tivesse marcado os outros 2 pênaltis, talvez saísse de lá com uma vitória maior ainda, metendo 6-1. O que também comprova que o Tite é um cara mais do que qualificado para poder comandar esse Flamengo. Não vamos esquecer que há um mês e meio atrás tinha gente aí, né, muito cornetando o Tite, falando que o Tite não era a cara do Flamengo e sei lá o quê, sendo que na realidade é tudo dor de cotovelo. E além de ser dor de cotovelo, também é um bando de gente com segundas intenções para que o Tite saia do Flamengo e vá assumir algum outro time grande do Brasil, principalmente se for aqui do estado de São Paulo, né, que ele já tem relevância com o Corinthians. E eu quero comentar aqui que esse jogo serve também para dar um tapa na cara da mídia paulista e de toda essa mídia desgraçada que não coloca a relevância e a importância do que são esses resultados para o Flamengo. O Flamengo é o time mais desfalcado do Brasil
pelas convocações da Copa América. E quando eu digo o mais desfalcado é porque o Flamengo perdeu os titulares dele para as principais equipes da Copa América. O Arrascaeta saiu, o De La Cruz saiu, o Vinha saiu, o Varela saiu, são todos titulares. O Pulgar saiu, também é titular, ou tem condição de ser titular, ou então briga para ser titular. Então o Flamengo basicamente perdeu o seu time titular, porque foram 5 negros a menos no time titular do Flamengo, fora as lesões, né? Também vale contar isso. O que o Flamengo está fazendo é heróico. O que o Flamengo fez hoje é uma data para ficar na história, onde o Flamengo reserva, vale pontuar isso aqui, o Flamengo semi-reserva, na verdade, né? Porque os outros jogadores também são de qualidade, mas o Flamengo, mesmo com 5 desfalques para a Copa América, mesmo com gente machucada, mesmo jogando fora de casa, mesmo sendo roubado, meteu 4-2 no Atlético Mineiro. Um rival histórico que, como eu disse, há 44 anos fica chorando um único jogo, os caras fazem acreditar que a sequência dos outros 44 anos seguintes do Atlético Mineiro foram em decorrência daquele jogo, que é patético, faz parecer que até hoje, se eles tivessem ganhado aquele jogo contra o Flamengo, eles teriam dominado o futebol brasileiro pelos anos que vieram, sendo que eles não conseguiram dominar e não ganharam nenhuma vez o brasileiro naquele período. Então, assim, eu acredito que tá na hora de parar, tá na hora de vocês pararem com o choro, isso é muito feio, essa coisa de botafoguense, e está muito feio até hoje. Então, baixam um pouco a bola, vocês não são isso tudo. Acho que o nosso time reserva conseguiu humilhar vocês dentro da própria casa de vocês, cara, na moral, e vocês ainda precisando roubar para não levar mais. Então, assim, menos, por favor, chega, né? Ou não? Um fim nessa história. Como eu falei, o não comentário disso na grande mídia, de que o Flamengo mesmo esfacelado tá destruindo os adversários, que mesmo o Flamengo esfacelado tá indo na casa dos adversários históricos e destruindo eles lá dentro, é uma coisa, no mínimo, canalha de se fazer. Enquanto isso, você fica enaltecendo alguns outros times aqui, né, de algumas outras regiões, são enaltecidos, falando que estão sendo heróis, sendo que eles perderam 1 ou no máximo 2 jogadores para a Copa América, enquanto o Flamengo perdeu metade do time. Então, assim, você vê o nível baixo dessa gente, mas eu não quero me adentrar mais aqui, né? Eu já gravei vários vídeos aqui, vou voltar a gravar isso aqui no futuro também, mas o jogo de hoje foi muito bom, o jogo de hoje me deixou maravilhado novamente com o Flamengo, que está vindo de sequências boas, está fechado, está jogando de novo contra tudo e contra todos, que fica parecendo uma frase meio clichê, meio de, né, torcida idiota que fica querendo achar que estão roubando contra ela, mas foi escandaloso o que aconteceu hoje naquele lugar. Foi escandaloso o que fizeram em Minas Gerais hoje com a gente. Não marcar 2 pênaltis, marcar um pênalti bizarro a favor dos caras e ficar naquele negócio. Tudo bem que depois o juiz, né, compensou expulsando o cara lá, que realmente foi jogo perigoso e era para amarelo também, levou 2 amarelos e foi expulso. Mas assim, do mesmo jeito que ele compensou com isso, ele errou de outras formas muito bizarras. Então, assim, vale a pena comentar isso, mas eu acho que o ponto principal que a gente tem que colocar é avaliar as nossas vitórias, é avaliar o que tem de bom, que a gente pode tirar de bom desse jogo. E esse jogo serviu mais uma vez para poder mostrar que o Flamengo está, sim, mais forte do que nunca, que o Flamengo está coeso, está competitivo e que na hora que os titulares voltarem, a missão vai estar completa e aí a gente vai conseguir jambrolhar ainda mais todos esses times que ficam desmerecendo a gente. Então é isso, minha gente, esse é o vídeo de hoje, esses são os comentários que eu tenho para poder fazer deste jogo de hoje e é isso. Não vou ficar aqui analisando taticamente, até porque não é esse meu trabalho. Não se esquece de se inscrever no canal, não se esquece de curtir o vídeo, comentar aí embaixo Mengô e um beijo no coração e até a próxima. Tchau.